concurso. Até estudei um ano, mas acabou que não abriu o concurso. Inclusive foi lá que eu tive a minha experiência de saber o que eu quero da vida por causa da maré, né? Isso. Foi pra Maré pela Ciapol? Fui pela Ciapol. Caraca. E até pediram pra eu falar do nosso grupamento da maré. Eu fui no segundo contingente na época. Acho que o primeiro contingente deve ter se ferrado muito mais do que eu. Mas, cara, na maré, tipo assim, tu pegava o bandido e os moradores tacavam pedra, mano. Aí foi aí que eu comecei a falar, velho, que não é meu país isso aqui, mano. Porque, assim, o militar, eu não digo nem a polícia, porque as Forças Armadas e a polícia, elas têm duas funções diferentes. As Forças Auxiliares, ela tem como objetivo regularizar e resolver os problemas internos. As Forças Armadas é garantir os poderes contra as ameaças exteriores, entendeu? Então, quer queira, quer não, a gente está indo lá para reforçar. Inclusive, quando eu cheguei lá, eu achei que... Bom, já cheguei lá, já achei estranho que tinha um monte de pequeno lá, né? É. Tudo dentro deles. Cenário Assim, também. mas eu vi que tu tinha padrão pra servir lá, porque tem um perfil. Eu tinha o perfil quando eu cheguei, mas muitas coisas foram acontecendo lá que foram me desanimando no caminho, entendeu? Porque a companhia de polícia é um quartel meio que separado de tudo. Então a gente meio que tem o poder de manobrar entre a gente, entendeu? Então eu via muita gente, assim, é mais por causa das pessoas do que por causa da instituição. Tinha muitas pessoas na nossa época que ferravam os outros de graça, entendeu? E entre a gente não precisava dessas paradas, entendeu? Então, assim, mas também conheci muita gente fina, pô. Eu acho que o companheirismo que a gente tinha lá e a amizade que a gente tinha lá, acho que eu não vou encontrar em outro lugar, mano. A zoeira, a gente, sei lá, mano, eu não sentia como se a gente estivesse se ferrando, tá ligado? Conheci muita gente boa também, o Sargento Neto, por exemplo, a gente tava falando agora, pô, gente finíssima, vivia com os soldados. Eu gostei da minha experiência na Pol, cara. Gostei, foi interessante. Bacana. Acho que a Pol, assim, hoje eu acho que tá mais liberado, mas na nossa época ela privava muita gente dos estágios. Tipo assim, não tenho certeza, porque eu não me lembro. Mas eu acho que quando eu saí do recrutamento, que eu cheguei na Pol, eu acho que eu teria dado o nome Popesp, por exemplo, porque eu tava no gás e tava vibrando, que tu acaba o SEMPA, tu tá vibrando. Só que na época ele travava muita gente pros estágios, a gente não conseguia fazer os cursos, então era muito complicado. Só tinha o controle de trânsito lá. Vocês encontraram. É. Então, complicado. Eu achei que nessa época, assim, podia ter liberado um pouco mais a gente, podia dar um pouco mais de liberdade pra gente dar um nome pros estágios. Mas, É por enfim. causa das prioridades lá da companhia de polícia, né? E até contar meu cenário aqui, tinha chegado do Haiti, já não tinha... Tinha feito todas as missões já do Paysandu. Tinha mais nada pra mim lá, é só ficar repetindo as mesmas missões. Aí apareceu lá, voluntário pra ser a pau do Batalhão Naval. Um dos requisitos era ter 1,80 m. Mas eu fui voluntário, ninguém queria ser voluntário. Ninguém queria ser voluntário, eu dei. Falei, aí que cola, né? Deu o nome. E foi um monte de pequeno, foi tu, foi Ninguém queria, o. todo mundo só queria Batalhão Naval. Se a pau, ninguém queria. Aí eu achava que eu era o único baixinho, né? Chegou Só lá tinha no dia de se apresentar, vários baixinhos. Mas era o comandante Leandro Santos na época, pô, vibrei com a atitude dele. Ele falou: o senhor não tem 1,80 m, mas se os senhores foram voluntários, então sejam bem-vindos. E, inclusive, eu fui o guião mais alto da Ciapol do Batalhão Naval. Mas, realmente, eu acho que isso é uma característica de OMs pequenas, né? Como é pouca Sim. gente, tende a ser mais unido e mais próximo um do outro. Então, É. foi realmente uma experiência de amizade que a gente tem até hoje. E gostei bastante, até porque era perto de casa pra mim também. Mas nessa época tu já era bem mais velho que eu, então eu acho que a tua maturidade profissional já era muito maior do que a minha nessa época. Eu era um garoto, né, mano? Sim. Eu era um garoto assim, tipo assim, eu tinha 21 anos quando eu cheguei na Ciapol, então eu não sabia exatamente o que eu queria pra mim, mano. Tá ligado? Mas lá eu também passei por um momento de dúvida, queria ir pra polícia, Todo né? mundo, né? Fazer o concurso. Até estudei um ano, mas acabou que não abriu o concurso. Inclusive foi lá que eu tive a minha experiência de saber o que eu quero da vida por causa da maré,
Isso. Foi pra Maré pela Ciapol? Fui pela Ciapol. Caraca. E até pediram pra eu falar do nosso grupamento da Maré. Eu fui no segundo contingente, na época. Eu acho que o primeiro contingente deve ter se ferrado muito mais do que eu. Mas, cara, na Maré, tipo assim, tu pegava o bandido e os moradores tacavam pedra, mano. Aí foi aí que eu comecei a falar, velho, não é meu país isso aqui, mano. Porque, assim, o militar, eu não digo nem a polícia, porque as Forças Armadas e a polícia, elas têm duas funções diferentes. As Forças Auxiliares, ela tem como objetivo regularizar e resolver os problemas internos. As Forças Armadas é garantir os poderes contra as ameaças exteriores, entendeu? Então, quer queira, quer não, a gente está indo lá para reforçar, mas a gente, assim, o fato de a gente ter uma força armada no país impede de qualquer pessoa querer entrar, entendeu? Muita gente não consegue Possivelmente, enxergar essa importância. cedo ou tarde alguém pode querer entrar, mas aí vai ter que ter uma briga. Mas se você não tiver uma força armada, você fica, mesmo que seja uma força armada vagabunda, que não faça nada, só o fato dela estar lá Dela já, existir. já é uma barreira para as entradas. Então, assim, o que o povo não entendia aqui era isso, que a gente era militar e que a gente era a barreira, e a gente estava ali para apoiar. Entendeu? Então, assim, o que o militar espera é que ele seja valorizado no país dele. Entendeu? Que seja pelo governo, que seja pela população. Só que nessa época a gente não tinha nem a valorização do governo e nem a valorização da população, porque o governo pagava a gente mal e a população não gostava do que a gente fazia. Então, assim, para quem não sabe, nessa época, o começo da Maré, a gente não ganhava nada. Tipo assim, Tu foi pra Maré ou não? Nenhum adicional. Nada. Tu foi pra Maré? Não. Ainda cortaram o Vale Transporte, mano. Descontou o Vale Transporte. Ainda descontou o Vale Transporte, mano. Aí Tá comprei. ligado? E tipo assim, tu ficava 6 meses sem ir pra casa, basicamente, porque tu ia. Tu passava 2 dias em casa, depois voltava, ficava 2 meses sem sair. Então, assim, eu achei muito desvalorizado, assim. Senti Depois nos próximos, eles corrigiram isso daí. Começaram a botar uns fora de sede, porque aí eles eram obrigados a pagar o fora de sede. E tu ganhava também Rap V, né? Rap V que a Rap gente V, fala. mano, 20, R$ 25 na época. Por dia, velho. Isso aí é uma vergonha, mano. Uma vergonha total. Podia ser mais. Deveria. Deveria ser ajuda de custo, né? A diária da polícia, por exemplo. Deveria ser ajuda de custo, né? É. Porque a gente fazia o trampo lá, mano. Inclusive, tiveram militares. Eu não sei se teve algum naval que morreu, mas teve militares do exército que morreram na época. Então a gente fazia o trampo da polícia. Então eu acho justo que seja valorizado. Entendeu? Só que foi uma operação totalmente não planejada. O primeiro contingente, os caras chegaram lá, não tinha onde dormir, não tinha rendição, não tinha nem comida. Os caras dormiram no campo de futebol, tinha cabo tocando marinha no papelão, velho. Então. Cabo é cabo, né? É cabo. Cabo não é soldado. Pô, então, assim, essa maré foi o que abriu minha mente e eu comecei a pensar, mano, eu tenho que meter o pé desse país, mano. Então, assim, eu sei que talvez não é o conteúdo que tu quer apresentar pros teus seguidores, mas, assim, eu não sou patriota, entendeu? Eu fui patriota até esse ponto e chegou um ponto que eu comecei a pensar, cara, eu quero ter filhos, eu quero criar meus filhos num ambiente correto. E eu comecei a ver que esse não era um ambiente que eu não ia conseguir proporcionar para meus filhos o que educação, saúde, as coisas básicas e os valores que eu queria apresentar para os meus filhos, porque eu já via o rumo que a sociedade estava levando. Entendeu? Que era essa geração com muito mimimi, enfim, então eu comecei a procurar uma saída. Falei, eu tenho que sair do país. Então a Legião não era a primeira opção. A primeira opção é aquele sonho americano, né? Pô, vou tentar ir para os Estados Unidos, vou tentar. Mas, mano, quando tu começa a pesquisar mesmo, é complicado, mano. Complicado tu conseguir papel, tu conseguir se legalizar. E foi aí que eu comecei a procurar e encontrei a Legião. Eu já conhecia a Legião antes, só que era uma parada que, tipo assim, tu pesquisava na Legião na internet, tu só via bagulho de guerra, bagulho de morte. E, tipo assim, parecia que tu tava indo pro abate, mano. Era tipo isso, era o que era apresentado na... Só que eu pensei assim, a minha mente foi exatamente essa. Pensei, mano, não é possível que não tenha rancheiro lá, mano. Falei, não é possível que não dá pra se acochar em qualquer lugar, mano. Não é possível, tem que ter um lugar pra tu se acochar, mano. Os caras comem, não comem? Tem que ter, mano. Então pensei, mano, vou voltar as minhas primícias, vou escolher o lugar
que é melhor para eu conseguir ganhar mais e trabalhar menos e conseguir galgar. Então foi totalmente trampolim. Foi um trampolim para mim, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar, só que é muito difícil, você encontra muita gente que falam isso, fala aquilo, tu não sabe o que que é, o que que não é. Então foi assim que eu conheci a Legião, e aí eu comecei a Eu não preparar. tenho a mínima noção de como seja a Legião. Vai ser até interessante para mim essa entrevista aqui. Mas essa questão do patriotismo, eu sempre sou muito patriota, mas realmente algumas reações do povo, seja em eleições ou até em ser contra a polícia, contra as Forças Armadas, também me desanimava muito. Me desanimou muito por um tempo, justamente porque a minha principal fé sempre foi o meu povo. A nossa terra é maravilhosa, mas o patriotismo é justamente pelo povo, né? E emendo uma pergunta, né? Que se isso te desanimou, o que te fez lutar pela causa de um outro país?